Pai seja convosco. Estamos juntos para podermos nesta noite tributar a Deus louvores, estar oferecendo a palavra do Evangelho àqueles que ainda não conhecem, e agradecemos a Deus pela oportunidade que temos de, a cada momento que nos reencontramos, o Senhor está nos dando essa condição de despertar-nos esta segurança, essa alegria, essa sensação de que Deus está conduzindo todas as coisas e de que aos poucos nós estamos conseguindo entender que há um plano, há um propósito para todas as coisas que acontecem debaixo do sol. Queridos, quero convidá-los para a reflexão desta noite. O livro de Esdras, capítulo 1. Esdras, capítulo 1. Nós estávamos nesta manhã na escola bíblica dominical. Damos início neste domingo à escola presencial. E aproveitamos essa oportunidade para estar aqui trazendo alguma coisa que foi compartilhado conosco pelo Espírito de Deus nesta manhã. Louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A você que está em casa também, que veja a palavra de Deus possa mais uma vez alcançar o seu coração. O livro de Esdras, capítulo 1, diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele. E suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Só até aqui. Depois eu convido a você com mais calma a refletir um pouco mais sobre este livro e analisar também outros livros que com certeza vão te dar uma compreensão melhor do contexto dessa história de Israel e do momento de sua libertação. Achamos muito propício esse texto para esta ocasião em que a igreja está vivendo, entendendo da necessidade de nós não criarmos jamais falsas expectativas a respeito de quais são os propósitos de Deus para a nossa geração, ainda que nós não tenhamos em vista tudo aquilo que passa pelo coração de Deus, tudo que Ele tem como plano para poder trazer à luz o que é necessário para o conhecimento de nós, humanos, que estamos ainda vivendo um tempo em que precisamos amadurecer, nossos olhos precisam ser iluminados, nosso discernimento precisa de fato ser apurado para compreender o agir de Deus, o propósito de Deus, os planos que Ele tem para a sua obra. Nós temos uma história aqui diante de nossos olhos que fala sobre o cativeiro de Israel. Para quem conhece um pouco da história da nação de Israel, sabe que esta nação, desde a monarquia até o período do cativeiro, passou por um período longo de quase 500 anos. 500 anos descumprindo uma regra que foi algo muito absoluto de Deus, para que a terra pudesse continuar provendo para eles os recursos naturais. Deus havia dado a eles uma instrução que a cada 7 anos que eles extraíssem da terra o alimento, a terra tivesse um ano de descanso, um ano chamado ano sabático, onde a terra poderia se recompor, onde a terra iria se recuperar de tudo aquilo que foi tirado dela. Israel, não atentando para essa ordem que foi dada em Levítico, passou 500 anos, desde a monarquia até o período de cativeiro, sem sequer dar atenção a isso. Observamos que o cativeiro de Israel durou um período de 70 anos. Se nós observarmos aí esse período de 500 anos, tratando com desdém aquilo que era uma orientação divina, nós chegamos aí a um número de 70 anos que Israel deixou de dar o descanso necessário à terra. Chegamos a um número de 70 anos em que a terra não teve de fato o repouso que lhe era necessário para que ela pudesse recuperar-se, como se fosse um respiro, um refrigério para a terra.
Deus, muito sabiamente, mostrando que nós precisamos entender os limites das coisas para que não venhamos nos queixar depois dos nossos próprios pecados, da nossa própria precipitação. Ele alerta o seu povo, mas o povo despreza isso e Deus prefere então tomar uma decisão radical. Ele retira da terra os seus inquilinos e coloca eles numa terra temporariamente no período de 70 anos, para que esta terra então seja tratada, e este povo também, porque o mais importante é o que vai sendo formado, o que vai sendo forjado na natureza deste povo, com a lição que Deus permite eles viverem durante esses 70 anos de cativeiro. 70 anos desprovido de todos os seus direitos, 70 anos tirado da sua terra. Nós falamos aqui em Jeremias 29:11, na quinta-feira, sobre que Deus fala para este povo que o pensamento que Ele tem sobre eles é de paz e não de mal. Porém, o texto que Jeremias trata a respeito disso, antes de falar sobre este assunto, Deus, quando fala para este povo, ao viver este período em que ele está vivendo, Deus não está tirando deste povo sequer nenhum plano, nem roubando deles nenhum projeto de vida. Pelo contrário, Deus está incentivando eles, apesar do cativeiro, ao seguinte: profeta Jeremias capítulo 29, verso 4, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas, habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto, tomai mulheres, gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. O que esse texto está dizendo para a gente? Deus não levou esse povo para o cativeiro e disse para eles: agora fique aí, senta e chora. Não, Deus disse a eles: apesar do cativeiro, vocês vão frutificar. Apesar do cativeiro, vocês vão construir. Vocês precisam se recompor. Vocês não podem ficar sentando e chorando, porque a situação aqui é essa: ou senta e chora, ou levanta e enfrenta. Porque esse tempo de crise, esse tempo de dificuldade, é um tempo para que possa se rever, de fato, para o que viemos, o que estamos fazendo aqui, qual é o entendimento que temos sobre a missão que Deus colocou sobre os nossos ombros. E Deus está falando para esta nação, porque Ele tem projeto de paz, Ele tem projeto de felicidade para este povo. Mas Ele disse: se vocês querem paz, não espere esse tempo passar, procure a paz da cidade. E Ele diz: para onde vos fiz transportar, orai pela paz, porque se vocês assim fizerdes, tereis paz. E Ele não está dizendo que a paz é a retirada do cativeiro. Ele está ensinando a este povo a ter paz, apesar do cativeiro, a ter paz, apesar de todo o tempo que parece hostil. Ele está ensinando a este povo a compreender o que é 1000 cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas as suas convicções não serem atingidas, mas o seu entendimento sobre o plano de Deus para ele jamais ser tocado, a ponto deles terem certeza do que estão fazendo aqui. Qual é a visão que Deus tem para eles para esse tempo? E nós observamos que o profeta Jeremias está dizendo para este povo, o Senhor usa esse profeta dizendo: porque eu bem sei o pensamento que tenho sobre vocês, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal. E o que eu entendo então sobre o cativeiro? O cativeiro, ele tem o seu propósito. O cativeiro, ele tem uma lição a nos passar. Falamos a princípio que a primeira lição era: o povo precisava entender que existem limites para tudo aquilo que Deus colocou sobre nós, porque aprendendo a rever e aceitar os limites que foram impostos por Deus, nós vamos a conhecer e a começar a compreender, a respeitar o direito que Deus coloca sobre nós e aos outros. Nós vamos começar a compreender que o mundo não gira apenas em torno do nosso interesse. Nós vamos começar a compreender que Deus não é um servo que está à nossa disposição para atender todas as nossas carências. Nós vamos começar a compreender que há um propósito, há uma missão aqui. Pedro não entendeu isso, porque Pedro estava norteado pelo espírito de homem. E disse o próprio Senhor Jesus a ele, quando ele estava indo para Jerusalém para ser morto: você não consegue discernir as coisas de Deus, apenas coisas de homem, porque a sua mente é uma mente pequena, uma mente passageira, uma mente temporã, uma mente que está focada apenas naquilo que é terreno, naquilo que é supérfluo. E Deus está dizendo para Pedro: o que eu preciso fazer, a missão que tenho, é uma missão que não vai dar-me condição jamais de poupar essa vida, mas pelo contrário, dar esta vida para que outros sejam resgatados. Então ele está ensinando a este povo algumas lições, e esta primeira lição que nós aprendemos
E a segunda lição que aprendemos é: esse povo estava inclinado a cobiçar as nações à sua volta, porque uma nação parecia ser poderosa pelo número de deuses que elas possuíam. Então, quanto mais deuses essa nação tem, mais forte essa nação é. Este era o conceito que era impregnado pela sociedade, era o conceito impregnado pelas nações. E aí nós observamos que, para Israel, eles pareciam ser uma nação fraca, porque o seu Deus era um Deus único. Deus ensinou a eles a servirem apenas a Ele, o único Deus, e não ter outro Deus além deles. E o panteísmo que estava ao lado de Israel, com certeza, de alguma maneira, seduziu Israel aos postes ídolos, seduziu Israel a inclinar aos deuses que estavam à sua volta. Eles começaram a ser inclinados ao politeísmo. Deus então leva esse povo para o cativeiro, porque precisava corrigir esse povo, precisava fazer com que este povo se voltasse de verdade para Ele, precisava fazer com que este povo pudesse rever os seus conceitos a respeito da fé, porque até então esse povo estava se curvando a tudo que parecia interessante, esse povo estava se dedicando a tudo que parecia que dava certo, esse povo não estava avaliando de verdade aquilo que era o propósito e o compromisso que eles deveriam ter com Deus. Deus chamou esse povo para um compromisso e para um comprometimento, mas esse povo não estava entendendo isso. Israel vai para o cativeiro, e quem conhece a história sabe que o cativeiro de fato curou Israel da idolatria. O cativeiro de fato foi a resposta de Deus para poder tirar e estancar isto que estava se tornando um vício, aqueles que se inclinavam a qualquer tipo de propostas que estava à sua volta. Veja o que Deus nos permite enxergar. Tempo como esse, tempo de reflexão para Israel. 70 anos no cativeiro, 70 anos de crise, 70 anos de comodismo que começa a acontecer. Tanto é que quando Ciro decreta a liberdade para o povo, para eles voltarem para a sua cidade, diz a história que alguns deles estavam tão acomodados ao cativeiro, estavam já tão confortável diante daquele ambiente, mesmo sendo um cativeiro, que eles já não queriam mais aceitar um novo desafio de regresso. Eles já não estavam mais interessados em edificar as ruínas daquilo que ficou da igreja, para trazer isso à nossa linguagem. Eles não estavam preocupados a um retorno, estavam bem confortáveis, talvez com seus cultos em casa, estavam tranquilos, porque parecia que isso era o modo mais conveniente agora para se viver. Estavam aceitando o que se prega como um novo normal, aceitar como isso é um conformismo, quando na verdade ou o cativeiro nos transforma ou o cativeiro nos conforma. O que estava acontecendo para alguns desse público era que eles estavam se conformando ao novo normal que estavam se lançando sobre eles. Eles estavam aceitando sem questionar, estavam aceitando sem sequer analisar de fato o que Deus estava querendo dizer para eles nas entrelinhas. E a gente olha para isso e percebe, um grupo foi, mas um grupo se acomodou. Um grupo entendeu que o desafio não para, que a luta não para, que se nós não estamos sofrendo as aflições, nós não estamos vivendo o evangelho certo. E eles entenderam que as aflições é viver, de fato, a missão que Deus colocou sobre eles. Não é amar e nem deixar que o mundo nos ame, porque o mundo precisa nos odiar segundo o conceito do próprio Cristo. Porque se o mundo me ama, se o mundo me aplaude, se o mundo me aceita, é porque eu estou fazendo esquema, eu estou aceitando o sistema, eu estou aceitando sua proposta. Então quando eu olho para esse texto me desperta. Esse texto chama atenção para a nação. Esse texto chama atenção da igreja para este século 21. Como estamos agindo? Enquanto uns estão apegados ao que é efêmero, enquanto uns estão apenas olhando para aquilo que é temporal, outros não perderam de vista a proposta de retornar aquilo que Deus colocou sobre os seus ombros. Houve uma pausa, houve um tempo de disciplina, houve um tempo de correção. Isso não é para me levar para longe de Deus, pelo contrário, a correção deve me levar para perto dele. A correção deve fazer com que eu perceba que Ele é mais forte do que eu. A correção deve ser um fator predominante para mim entender que Ele é Senhor e eu sou servo. Ele está em cima e eu estou embaixo. É Ele que diz que operando Ele, quem vai impedir? É Ele que opera em mim tanto o querer como o efetuar. E quando eu entendo isso, eu entendo que eu estou envolvido numa missão. Não importa o que venha, eu tenho que estar pronto para o que der e vier.
E é isso que este povo vai. Alguns vão. Lá são perseguidos, lá são cerceados, lá as pessoas começam a tentar fazer com que eles percam a motivação do que vão fazer. Erguer os muros como Neemias, erguer o templo como Esdras e os seus irmãos. Nós entendemos que o desafio do retorno talvez poderá ser maior do que antes. O desafio de nos recompor e nos colocarmos de volta na missão em que precisamos entender e afastarmos de tudo aquilo que pode ser um comodismo, de tudo aquilo que pode ser uma novidade para a gente. Nós precisamos entender os nossos marcos, nós precisamos saber em quem temos crido, nós precisamos entender qual foi o chamado que Ele colocou sobre nós. E este é um alerta para a gente esta noite também. Cada um deve estar na vocação em que foi chamado, venha o que vier. Passe o que passar, mas nós precisamos ser o Israel de Deus para esta geração. A pergunta que fiz na escola dominical esta manhã para aqueles que estavam presentes, eu quero repetir para você. Durante esse período que estamos vivendo, como está a sua motivação? Como está o seu entusiasmo? Será que você não está de repente confortável? Eu estou falando para várias pessoas que estão assistindo online e irão assistir depois. Talvez não seja o caso de você que está me ouvindo neste momento, mas talvez alguém que vai ouvir depois. Quem sabe a sua motivação se perdeu. Quem sabe você já não tem mais energia para querer recompor e levantar as ruínas que aconteceram durante esse período. Como está a sua motivação? Como está a sua fé diante da crise? Como está você hoje, a sua visão, o seu entendimento sobre tudo isso? Prefere ficar no comodismo? Prefere estar no mesmo lugar? Prefere aceitar o que estão tentando impor sobre você? Ou prefere questionar? Tudo aquilo que eu tenho que questionar é tudo aquilo que vai contra a minha fé. Eu me submeto às autoridades enquanto as autoridades puderem estar trabalhando naquilo que são aquilo que trabalham pelas nossas convicções. Mas desde o momento em que eles implicam aquilo que fala das nossas convicções, eu me alio a Pedro. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Não tenho como abrir mão daquilo que Deus disse para a gente, mesmo que para isso nós sejamos levados novamente a perdermos muitos direitos, mas precisamos batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. Então isso é a igreja para esse tempo. O que tem sido para você esse tempo de crise? Você está animado para o retorno com o propósito de fazer mais? Ou você está desanimado, está perdendo a motivação porque muitas pessoas se afastaram de você nesse tempo? Nós precisamos decretar a falência das desculpas. Precisamos crescer e amadurecer, porque é tempo de amadurecer. É tempo de entender essa fase. E quando você tenta mudar, você tenta queimar etapa, a maturidade nunca vem. Não queime etapa. Eu falava hoje na escola dominical, se você se aborreceu numa igreja, não adianta, não pule para a igreja B, a igreja C, porque isso é queimar etapa. Aprenda a aceitar o tratamento de Deus, aprenda a aceitar o processo, aprenda a entender aquilo que vai trazer maturação para você, aquilo que vai fazer você crescer como um filho. Falava nesta manhã uma frase, que não é minha. Essa frase eu quero dar o crédito ao pastor Paulo Borja, onde ele diz, e já falei isso algumas vezes para você: se você quer uma casa limpa, você contrata uma diarista, e você vai ter um serviço, e você vai ter uma casa limpa. Se você quer um carro limpo, você leva ali na Lava Jato, você vai ter um carro limpo. Você contratou um serviço. Agora, se você quer uma filha transformada, chama sua filha para limpar a casa com você, ou o teu filho para limpar o carro. Talvez a última coisa que você vai ter é um carro limpo. Talvez a última coisa que você vai ter é uma casa limpa. Porque Deus não colocou a gente nessa história, Deus não colocou a gente nesse processo porque Ele queria um carro limpo. Deus colocou a gente nesse desafio porque Ele queria um filho transformado. E a única maneira de nós podermos de fato ser um filho transformado segundo a imagem e a semelhança que Ele projetou lá no jardim, é entender o processo e não queimar etapa. Viva cada etapa, viva cada fase, vive cada momento. Não pegue atalho, porque se atalho fosse bom não existia caminho. Continue pelo caminho, continue vencendo um dia de cada vez. Se você tropeçar, levanta, põe-te de pé. Deus é pronto em perdoar, Deus é pronto a te erguer, Deus é pronto a te renovar. Mas não perca jamais o alvo. Então quando eu olho para isso, eu vou entendendo que esse tempo, ele tem que me levar para cima. Então, meu irmão, volto a dizer a você, ou saímos transformados, ou saímos conformados. Como você está saindo, como você está atravessando?
Veja que a profecia de Jeremias 29, o Senhor não está dizendo para eles e lançando falsas expectativas. Sabe o que ele diz ali? Vocês ficarão 70 anos. Ele não está levantando falsas expectativas. Ó, é uma fase, vai passar. Sabe aqueles profetas triunfalistas? A vitória está chegando e nunca chega. Deus vai virar esse cativeiro e nunca vira. Deus não está trazendo falsa expectativa. Deus está dizendo para eles, 70 anos. Deus já avisa aqui no profeta Jeremias, 70 anos de disciplina. Porque Ele é justo. Porque Ele precisa tratar aquele que é filho. Ele trata como filho como? Ele corrige, Ele açoita a quem Ele ama, a quem Ele quer bem. Se é assim que você está sendo tratado nessa disciplina espiritual, meu irmão, veja isso, o amor de Deus, veja cuidado de Deus pela sua vida. Porque a Bíblia diz que o bastardo Ele deixa solto, mas filho não, filho Ele está sempre corrigindo. Então quando eu olho essa missão de Deus para a gente, eu preciso entender que, e eu concluo aqui, que esse é o tempo de profundas reflexões. A gente precisa entender que esse é um tempo de juízo, e o juízo começa pela casa de Deus. Deus não está preocupado em começar o juízo lá fora. Ele disse que o juízo começa pela sua casa. Então é tempo de nós começarmos a refletir. Porque tudo isso está acontecendo. Porque um Deus forte, poderoso, soberano, que ainda antes que houvesse dia Ele permite que todas essas coisas aconteçam. A sensação que você pode ter, se você não for uma pessoa que tem a palavra de Deus escondida no teu coração, é que tudo está fugindo do controle da mão de Deus. É que está deixando escapar pelas mãos as coisas à sua volta. Não. Ele é soberano. Ele tem um controle de tudo. Todas as coisas estão sujeitas a Ele. Deus exaltou o seu Filho acima de tudo isso. Então Ele tem propósito. Ele tem plano e todas as coisas cooperam para o bem. Você ama a Deus, o amor de Deus está derramado no seu coração, você tem o Espírito Santo na sua vida, então fique tranquilo, você faz parte também desse decreto, você faz parte desse plano de Deus na sua vida, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. O Espírito Santo já está atuando no meio do seu povo, já está atuando no meio da igreja. E como ele viria? Ele viria fazendo o que, pastor? Ele viria convencendo o homem primeiro do pecado. Porque os homens acham que são bons. O mundo precisa estar convicto, o mundo precisa ter convicção do seu pecado. E é para isso que o Espírito Santo veio. Para que o homem perceba que é pecador. Ele precisa conhecer que ele está em pecado diante de Deus. Que ninguém é bom. Não há ninguém que consiga fazer coisas boas se Deus não estiver atuando nele. É claro quando ele diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Todo homem é pecador e todo homem sem Deus está condenado. E a única maneira de não estar condenado é estar em Cristo Jesus, aquele que foi condenado em nosso lugar. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais pelo espírito do homem, segundo a carne, mas agora tem sobre si o Espírito de Deus e discerne as coisas de Deus. Para quem é nascido de Deus, ele entende tudo o que está acontecendo, ele discerne tudo, ele não está jamais perdendo a esperança, pelo contrário, as suas esperanças estão sendo renovadas nesse tempo. Ele não está olhando para baixo, ele está levantando seus olhos e olhando para cima, sabendo que o seu Redentor vive. E também, por certo, conhecendo que a sua salvação está hoje mais próxima do que quando ele um dia aceitou a fé. Ele vem buscar-nos. E ele disse que quando ele vier, ele convencerá o homem do pecado. E eu fui convencido, e eu creio que você também foi convencido que é um pecador. Você não está aqui porque você é um super crente, porque você é competente, porque você está acima da média, não. Você está aqui porque você sabe que só a misericórdia de Deus é a causa que você não ter sido destruído. E ela te alcançou, meu filho. Ele convence do pecado, ele convence da justiça. Não há justiça fora dele. A nossa justiça é como um trapo de imundícia, disse o profeta Isaías. Não há nada que possa ser aceito a partir de nós para Deus. A Bíblia diz que a carne nada aproveita, disse Jesus.
Se é para oferecer a Ele alguma coisa a partir de nós, tem que vir dele primeiro. Tem que transformar essa natureza caída. E tem que voltar para Ele em glória. Porque dele, por Ele e para Ele serão todas as coisas que nós fizermos nesta vida. E quanto for na carne, nós não vamos fazer para a glória dele. E quanto for no espírito de homem, nós não vamos buscar a sua glória. Por isso que precisamos entender as coisas de Deus. É por isso que ele disse para Pedro: Pedro, você não entende a coisa de Deus, você só entende coisa de homem. Você não entende que para ganhar é preciso perder. Você não entende que para ser salvo é preciso morrer. Você não entende isso, Pedro. Mas você vai entender depois. Um dia Pedro entendeu. Ele disse: Pedro, tu me amas? Sim, te amo. Então, cuida de gente. A única maneira de você provar que me ama, cuida de gente, Pedro. Dê sua vida para salvar gente. Por isso que Pedro disse: tu sabes. Quando eu chegar nessa medida, tu sabes. Quando eu estiver nessa estatura espiritual, tu sabes. Mas todos nós estamos caminhando até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito. O nosso modelo é Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Jesus, irmãos. Vocês recebem esta palavra? E Ele convencerá do juízo. O juízo vem. Quando Ele vier, todos sabem que Ele vai convencer o nosso coração para estar diante dEle naquele dia, mas com a nossa consciência em paz, que a dívida foi paga. Mas volto a dizer o que eu disse numa das preleções: o juízo é chamado juízo final, ou seja, não cabe mais recurso. É juízo final. Não adianta você recorrer a nenhuma instância. Todos terão que comparecer diante dEle. E é isso que o Espírito Santo está querendo convencer todos nós hoje. Naquele dia nós não precisamos estar diante dEle, nós precisamos estar do lado dEle, porque os santos julgarão o mundo. Aleluia. Então eu quero te convidar nesta noite, se há alguém entre nós que recebe esta palavra, que entendeu o que Jesus está falando no seu coração, e esse tempo de cativeiro, de crise, de pandemia, está sendo para você um divisor de água. Seja aqui na casa de oração, seja aí na sua casa, seja aí no carro, onde quer que você esteja, no trabalho, recebendo esta palavra agora, seja na estrada, eu quero dizer a você: quer Jesus recebê-lo na sua vida? Se você quer fazer isso ou aqui, ou em casa, dobre o seu joelho aonde você estiver agora. Se você estiver aqui, vem à frente. Entregue o seu coração ao Senhor. Deixa Ele tratar você a partir de agora. Não há como Deus antecipar o cativeiro. O cativeiro tem um tempo. O tempo é de correção. E Ele só remove o cativeiro quando nós removermos os ídolos do nosso coração. Deixa Ele ser o único Senhor de sua vida. Não o dinheiro, não o poder, não as coisas passageiras. Deixa Ele ser o único Senhor de sua vida. Aleluia. Curve a sua cabeça aonde quer que você esteja. Aqui na casa de oração, na sua casa, curve a sua cabeça e confesse a Jesus. Você que está aqui, ore por esta pessoa, pela fé, que está recebendo Jesus em seu coração. Querido e eterno Deus, eu oro por esta pessoa que recebe a sua palavra, Senhor. Tua palavra que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Palavra essa que é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Palavra essa que revela e nos expõe diante de Ti. É hoje o momento, é a oportunidade de estarmos diante da palavra de graça, de misericórdia. Hoje é a oportunidade de nos arrependermos, de abandonar o velho homem, abandonar o pecado e seguirmos a Ti. É hoje a oportunidade, hoje, se ouvires a voz. Não é amanhã, não é depois. O amanhã não nos pertence, é o agora de Deus, é o hoje de Deus. Portanto, Deus, incomoda esta pessoa agora com a sua presença. Ó Espírito Santo, traga agora o entendimento, o discernimento necessário, porque o homem natural não consegue, mas o Teu Espírito é capaz de abrir a sua mente e fazê-lo compreender tudo aquilo que a Tua palavra está dizendo. Fale com ele, revele o seu propósito esta noite. Receba, Deus, no nome, com o livro da vida, perdoa-lhe o seu pecado.
Em nome de Jesus Cristo, renova a força desta casa, renova, Deus, a alegria desta irmã, deste irmão, renova este homem, esta mulher, esta família. Senhor Deus, não é tempo de sentar e chorar, mas de levantar, de recompor-se. É tempo de entender que tudo tem um tempo determinado, e Deus trata-nos nesse tempo estabelecido, há um momento para todas as coisas. Eu te peço, fala com ele, desperta-os para agora, para que não fiquem mais acomodados, mas que se levante e retorne ao lugar que não deveria ter saído, e volte a fazer a obra, volte à vocação em que foi chamado. Eu oro e creio nisto, e entrego esta vida e este povo, mais uma vez, nossas vidas, em tuas mãos. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.